modo. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos as várias características dele como líder. Eu queria falar de algumas características de Jesus como líder. Não vou falar de todas, vou falar só de algumas, e você anota. Numa outra oportunidade a gente continua. Cada uma dessas características podia ser uma palavra, podia ser uma ministração. Então eu não vou assim me preocupar em falar todas que eu anotei aqui. Eu anotei 14. Você já viu que é impossível falar aqui no tempo que me sobra. Mas eu vou começar e vou até onde dá. Primeira característica, liderando como Jesus, olhando para Ele. Primeira característica que eu queria conversar com você aqui. Não quer dizer que essa é a mais importante, mas eu notei ela como primeira. Lidere como Jesus, lidere com coragem. Lidere com coragem. Porque se houve algo, se houve uma característica em Jesus, na liderança dele, é que ele teve coragem. Irmãos, coragem não é aquele sentimento de você bater na mesa e dizer, aqui quem manda sou eu. Não, não é isso que eu estou falando, e coragem não tem a ver com isso. Coragem, na verdade, é a disposição para encarar o medo. Coragem não é ausência de medo, mas é a disposição para encarar o medo, enfrentar o medo, enfrentar o desafio, a realidade que às vezes nós não sabemos qual é. Coragem. Eu acho que sem coragem nada pode ser feito nesse mundo, porque tudo é assustador. Tudo é assustador nesse mundo. Eu tenho 2 filhos, são adultos, mas quando eu olho para o mundo e vejo como ele caminha, às vezes eu penso assim, será que eu teria coragem de ter filhos nessa época? Por quê? Porque é assustador. Então, para você ser pai, ser mãe, você precisa ter coragem. Eu tive lá atrás, mas hoje eu me pergunto, será? Não estou aqui desanimando ninguém de ter filho, não. Eu acho que devem, amém, irmãos? Vocês devem orar por isso, devem trabalhar por isso e tudo mais. Mas tem que ter coragem. Tem coragem de saber que o futuro deles é Deus que vai garantir. Coragem de saber que o Senhor é que vai guardar, que vai continuar. Coragem para enfrentar as oposições, os desafios. Um líder que não tem coragem, ele jamais será líder. Um líder não pode nunca se intimidar. Eu quero ler um texto aqui, que eu tirei aqui dos evangelhos, para realçar aqui essa questão da coragem de Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Então pega aí Mateus, vamos pegar o capítulo 23, e eu vou ler aqui com você do 16 em diante. Mateus, capítulo 23, e eu vou ler com você do 16 em diante. Então, está escrito: ai de vós, guias, cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Há uma tradução que fala a oferta ou o altar que santifica a oferta. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis que quem jurar pelo altar, isso é nada, e quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos,
que coais o mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro está cheio de rapina e intemperanças. Fariseu cego, limpem primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior seja limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente perecereis, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus irmãos, não sei se vocês repararam no peso desse texto. Jesus está aqui confrontando os fariseus, os escribas. Ele chama os fariseus de hipócritas na cara deles. Quem eram os fariseus? Eles eram os líderes da sinagoga. Os fariseus e os escribas, fariseus eram uma espécie de um partido, né? Eles tinham uma crença, eles criam na Torá, na transmissão escrita, mas eles também criam na transmissão oral, eles criam na ressurreição dos mortos até o terceiro dia, eles criam na existência dos anjos, e eles eram a oposição aos saduceus, um outro grupo, um outro partido muito forte que havia naquela época, que cria um pouco diferente deles. Os saduceus, por exemplo, tinha uma diferença, uma maneira diferente de crer em relação à ressurreição, e não cria na transição oral, só na escrita, lei. Os fariseus, eles tinham diferença. A palavra fariseu quer dizer separados. Quem aqui é separado? Quem aqui é separado? Impressionante como as pessoas mudam de opinião. A palavra santo quer dizer separado. A palavra fariseu também quer dizer separado. Só que a palavra fariseu quer dizer separado-me. Eu me separei. Eu me afastei. Então, por que eles ganharam esse nome? No original não tinha esse nome, mas eles acabaram indo para esse nome. Porque eles se separavam. Os fariseus eram aqueles judeus que não acreditavam mais na política da época. Então eles tinham uma maneira de pensar, eles achavam que tinha que ter uma espécie, uma forma de fazer justiça, mas eles não acreditavam naquele sistema que estava dominando a eles. Já os saduceus acreditavam muito naquele sistema. Mas os fariseus acabaram chegando no topo, porque essa coisa do separar passava para o povo uma ideia de muito mais santos, porque eles acabavam se afastando das polêmicas. Os saduceus não, entravam em tudo. Então, enquanto os fariseus eram os líderes das sinagogas, os saduceus estavam lá no sinédrio, dominando, e isso, eles influenciavam a política que dominava Israel. Você não gosta de política? Ou você gosta de política? Quando houve aí esse negócio de partidarismo, você é direita, você é esquerda, você gosta de participar, falar, não gosto disso, não gosto de política. Então você é fariseu ou saduceu? Hã? Você se separou do mundo. Você não tem mais as amizades, você não pratica mais aquelas coisas. E para muita gente que te conhece, você agora se resguarda. E você é daquele que não gosta muito de polêmica? Então, poderíamos dizer que você e eu somos muito parecidos, para não dizer somos fariseus. Os fariseus eram os líderes da sinagoga. Da onde veio a sinagoga? Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, em Jerusalém, eles cultuavam no templo através dos sacrifícios. Então, havia todo tipo de sacrifício, dependendo de como eles iam adorar a Deus, o sacrifício era diferente, não é? Então tinha o sacrifício lá do
do novilho, tinha o sacrifício do cordeiro, tinha o sacrifício da pomba, da rolinha, havia as formas de sacrificar. O que aconteceu quando os babilônicos vieram e levaram cativo para a Babilônia os judeus? Esse povo, quando chegou lá na Babilônia, os babilônicos não queriam deixar esse povo preso, improdutivo. Não, vocês agora vão ser como nós, vocês também têm que produzir. Então, eles viviam ali, eles eram dominados, eles eram prisioneiros, eles estavam sob o domínio, mas eles queriam que eles vivessem, que eles adquirissem cultura da Babilônia para um dia se tornarem como eles. Então o que o rei da época fez? Bom, vocês podem continuar cultuando, mas não podem mais fazer o sacrifício, porque aqui nós não cultuamos com sacrifício. Então eles criaram as sinagogas. O que é a sinagoga? Um lugar onde os judeus se reúnem para cultuar a Deus sem sacrifício. Elas existem até hoje. Então, a sinagoga nada mais é que uma versão do culto sem o sacrifício. Porque os babilônicos não permitiam os sacrifícios daquela forma. Eles não podiam fazer aquilo. Quando eles saíram da Babilônia, os fariseus, há muita divergência de como eles surgiram. Alguns dizem que eles surgiram na época dos Macabeus. Eu particularmente acredito que eles surgiram na época de Esdras e Neemias, justamente quando eles saíram. E quando eles saíram e foram para a restauração de Jerusalém, você conhece a história de Neemias, eles queriam agora fundar as sinagogas, tanto é que está aqui falando dos líderes das sinagogas. O que eram as sinagogas aqui nessa época? Cultos que não tinham que ter sacrifício. O que vivemos hoje? Você vai dizer assim, não, bicho, nós não precisamos de sacrifício, porque Jesus é o nosso sacrifício. Irmão, sério, eu não estou falando de sacrifício de animal. Quem quer pagar preço? Quem chega num culto para adorar a Deus disposto a sacrificar algo? A maioria das pessoas vão para os cultos hoje para receber algo. A bênção. Você acha que os fariseus estão assim tão ultrapassados? Um líder tem que ter coragem para dizer para um fariseu que ele é fariseu. Porque parece uma ofensa. O conceito da palavra fariseu é bonito, mas a prática é que é o problema. Então Jesus chega diante desses homens, os fariseus, os líderes da sinagoga, que tinha poder de matar, que tinha extremo poder político, por causa do comportamento. E Jesus confronta esses homens dizendo, hipócritas, vocês são hipócritas. Vocês dizem que creem nas escrituras, transição escrita, e vocês dizem que creem na transição oral, no que foi falado pelos profetas, mas vocês são mentirosos. Ele teve coragem. O risco aqui era de morte, mas ele sabia que isso era necessário. E ele confronta esses fariseus, ele diz assim, olha, vocês parecem uma coisa, mas são outra. Vocês entregam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, vocês entregam o dízimo das pequenas coisas, vocês parecem ser extremamente justos, mas vocês não se importam com aquilo que é mais importante. E está escrito aqui, a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês praticam algo da lei que é importante, o dízimo é importante, mas Jesus diz assim, não é porque o dízimo é importante que vocês têm que desprezar as coisas mais importantes. E ele está sendo claro, você está aí com sua Bíblia aberta, versículo 23, ele diz assim, mais importante da lei é a justiça de Deus, a misericórdia que eles não tinham, e a fé, que era o que faltava. Então ele diz assim, por causa disso vocês são cegos. E Jesus fala para eles assim, vocês coam um mosquito e engolem o camelo. Naquela época o mosquito era o menor animal, eles tinham vários animais como impuros dos impuros. Mas o menor animal impuro era o mosquito. E o maior animal impuro era o camelo.
Então Jesus está dizendo, vocês coam as pequenas impurezas, mas vocês engolem a maior. E por que vocês fazem isso? Olha, quem não consegue fazer a distinção entre um camelo e um mosquito é cego. Então ele está dizendo, o problema está na visão. O problema de vocês é que vocês não veem como deviam ver. E quando nós não vemos como devia ver, nós acabamos cometendo essas injustiças. Jesus está dizendo, vocês deviam liderar o povo, vocês deviam cuidar do povo, vocês deviam servir o povo, vocês deviam ser o exemplo do povo, vocês deviam ensinar o povo, vocês deviam aprender com o povo, vocês deviam ouvir com o povo, e vocês não fazem nada disso. Que líderes vocês são? É o que ele está dizendo para os fariseus. Que tipo de líder você é? Você não quer ter sacrifício, está dizendo para os fariseus. Você não quer ter trabalho, você não quer orar pelas pessoas, você não quer interceder pelas pessoas, você não se preocupa com o que elas passam, você não está nem aí para o que elas vivem. Vocês dizem que estão, mas não estão, vocês são hipócritas, vocês são líderes fariseus, ou fariseus líderes. Ele está dizendo isso para o povo, não é eu que estou dizendo para você, amém? Ai de vós, escribas. E ele faz uma comparação terrível. Diz, vocês são como túmulos. Por fora, o túmulo está pintado. Sepulcro calhado. Quem vem visitar no dia do finados, acha que esse túmulo é bonito. Fica satisfeito, gera uma sensação. Pensa que é bom, mas por dentro vocês são ossos e carniça. Por dentro vocês estão podres. Meus irmãos, você tem coragem de falar isso com uma pessoa, mesmo que seja verdade? Você tem coragem de usar esse termo? Jesus não foi sem educação, ele não queria criar uma confusão, e Jesus não queria criar um problema com esses homens. Não era esse o alvo de Jesus. Mas ele queria dizer a eles a verdade. Porque um líder precisa de ter coragem para dizer a verdade. E para dizer amém quando concordar com a verdade. Um líder precisa de ter coragem para dizer a verdade. Eu tenho certeza que você já falou muito para as pessoas assim, Jesus te ama. Isso é uma verdade. Mas ela não é completa. Porque falar do amor de Deus é necessário, mas falar da ira de Deus também. Do mesmo jeito que Deus leva pessoas para o inferno, também há pessoas que vão. Do mesmo jeito que Deus leva pessoas para o céu, também há pessoas que vão ao inferno. E nós temos que aprender a pregar o evangelho e dizer para as pessoas, você precisa de Deus porque você precisa ser salvo. Mas não quer dizer que você não vai passar por lutas e dificuldades. E caso você não queira viver, servir a Deus, conforme a Bíblia ensina, a ira de Deus virá sobre você. E existem duas coisas que são imensuráveis: o amor de Deus e a ira de Deus. Você vai dizer, bispo, se eu falar isso, as pessoas não vão querer Jesus, mas essa é a verdade. Quando eu prego uma meia verdade, não quer dizer que aquela pessoa encontrou a verdade. Porque uma meia verdade pode ser uma mentira completa. Nós temos, com a melhor das intenções, eu não estou te culpando de nada, mas a maioria de nós, os cristãos, temos pregado o evangelho, mas não temos pregado com verdade. Não quer dizer que você fala mentira. Mas muitas vezes nós não falamos para as pessoas a realidade, como é. Porque a mesma Bíblia que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 também fala sobre isso. Abre a sua Bíblia aí. Vamos ler o texto. João 3, o 16 a gente sabe de cor. O 17 a gente precisa decorar. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Isso fala de amor, isso fala de ação. Mas isso fala que se o mundo precisa ser salvo é porque ele está perdido. Você está perdido sem Deus. Você está perdido quando você caminha o caminho da desobediência. Você está perdido quando decide fazer do seu jeito. Você está perdido porque talvez você é até um filho de Deus. Mas a desobediência tem consequência. Não é porque você é filho de Deus que você está blindado contra isso. Posso fazer o que eu quiser? Não. Você sabe disso. Como filhos de Deus, eu e você, vamos ter consequências por não viver o que a Bíblia diz para viver. Quando você quebra um princípio, lá na frente o princípio te quebra. Te derruba. Quando você desobedece um mandamento lá na frente, aquilo te pega. Não tem para onde você correr. Você planta, você colhe, isso é um princípio muito forte que vem sobre a nossa vida. E eu pergunto, é isso que temos pregado? Porque talvez a nossa mensagem é aquela mensagem boa, gostosa, mas não é completa. O Senhor te ama, Ele vai te abençoar, Ele tem uma promessa, Ele vai fazer, vai dar certo, vai curar, vai casar, vai isso, vai acontecer, Deus é bom, Deus e tal. Mas meus irmãos, faz parte da verdade, mas não está completo. Quantos aqui creem que Deus o ama? Você crê que Deus te ama? Levante a mão. Qual é a prova que você tem disso? Hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, qual é a prova que você tem que Deus te ama? Eu vou te dar uma. A Bíblia diz assim, Deus disciplina a quem ama. Se hoje Deus te disciplinou, você viu o amor de Deus. Você não viu o amor de Deus porque você ganhou um aumento de salário. Você não viu o amor de Deus hoje porque você foi promovido. Você não viu o amor de Deus porque conheceu o amor da sua vida, ou porque recebeu o resultado que está grávida, ou porque vai ganhar uma herança. Mas a disciplina é uma das maiores expressões do amor de Deus. Quem ama, cuida. E é por isso que Ele nos exorta, por isso que às vezes Ele fala conosco de forma tão firme, tão dura. Ele nos ama. Mas a gente vê, às vezes, uma disciplina, uma exortação, como sinal de amor? Não, irmãos, a gente vê como sinal de afronta. A gente fica chateado quando alguém fala as coisas que a gente não quer ouvir. E aí a gente vai para a pandemia da insatisfação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês acham que a vida de Jesus foi fácil? Mesmo sendo filho de Deus, o primogênito, você acha que a vida dele foi fácil? Sim ou não? Não. Jesus chorou, mas nunca reclamou. Nunca murmurou. Não quer dizer que foi fácil. Ele não reclamou porque ele era o filho de Deus, mas ele passou por situações piores do que eu e você. Se há uma característica na liderança de Jesus que eu e você precisamos ter, é coragem. Não é coragem para bater na mesa, coragem para virar a mesa, mas é coragem para assumir que somos líderes cristãos. Não apenas líderes. Lá na sua empresa você pode ser líder, mas você precisa assumir agora que você é um líder cristão. Lá na sua casa você é líder, mas você precisa assumir que você é um líder cristão. Lá na escola talvez você seja um líder, mas você tem que dizer para as pessoas, eu sou um líder cristão. Eu não só tenho um encargo de ser líder, eu tenho uma referência de liderança. E a minha referência é Jesus. A minha maneira de liderar é a de Jesus. Então você é chefe. A Leda está aqui. Ela é a nossa líder lá dentro da casa de recuperação. Ela e o Kelvin. Mas ela não pode ser só a líder da casa de recuperação. Ela tem que ser uma líder cristã. Então tem pessoas aqui que são chefe. O Jonas, ele tem uma empresa. Então ele é o líder, o Jonas e a Jaque. Mas ele não pode só ser um empresário, um líder. Ele tem que ser um líder cristão. E da mesma forma, cada um de nós, aonde nós estamos. Sabe por que nós somos líderes, mas muitas vezes não denunciamos que somos cristãos? Você não tem coragem. E aí é onde entra o nosso farisaísmo. Aqui somos uma coisa, lá somos outra.
Aqui dizemos uma coisa, lemos, concordamos, dizemos que cremos nessa transição escrita, cremos na transição oral, acreditamos na ressurreição, mas quando é conveniente nós nos calamos. Lidere como Jesus. A segunda característica que eu anotei aqui. Lidere com a disponibilidade de Jesus. Lidere como Jesus. Lidere com a disponibilidade. Jesus sempre comparou o fato de cuidar de pessoas com a profissão do pastor de ovelhas. Porque naquela época, uma das profissões mais, no meu relógio falta 10 para 19h20. Uma das maneiras mais comuns, né? Uma das profissões mais conhecidas era de pastor. E a profissão de pastor requeria que aquele pastor, a pessoa que era pastor, estivesse disponível para as ovelhas. O pastor, ele tinha que ter cheiro de ovelha, senão as ovelhas não seguiam ele. Eu morei na Espanha, nós tínhamos uma célula numa fazenda, um irmão chamado Luiz, ele era um peruano que trabalhava numa fazenda muito grande de gado. Nessa fazenda eles criavam aqueles bois, muito comum lá na Espanha, aquele boi negro, do chifre grande. E para a gente chegar lá nessa fazenda também tinha ovelhas. E para a gente chegar nessa fazenda, a gente passava por umas montanhas, era um caminho muito difícil, minha esposa sofria por causa das curvas, ela sempre passava mal. E a gente sempre passava no meio daqueles rebanhos de ovelha. As estradas eram vicinais, né? Você tinha que passar por dentro daquelas fazendas, fazenda lá chama finca. E aí você ia na estrada, aquele tanto de ovelha no meio da estrada. Aí você tinha que ir devagarzinho, porque a ovelha é um bicho lerdo. Se não tomar cuidado, você atropela. E existe uma raça de cachorro, que eu esqueci o nome agora, que é uma raça específica para pastorear ovelhas. Hã? Eu acho que é isso daí. Então, eu me lembro que quando a gente tinha um carro bem velho, era um Volvo 1998. Ele era muito bom, um sedanzinho, diesel, mas era bem velho. E toda vez que a gente ia passar por meio das ovelhas, esse cachorro, ele vinha e avançava no carro. A gente não ficava chateado porque o carro era velho, mas ele avançava no carro. Ele punha as patas assim no carro, porque ele estava defendendo as ovelhas. Mas lá na fazenda onde o Luiz trabalhava, eles tinham lá um curral com muitas ovelhas e tinham desses cachorros. E eu lembro que uma vez nós chegamos, acho que uma das primeiras vezes que nós fomos na casa do Luiz Martins, nós vimos 3 filhotes desse cachorro na casa dele, casa que ele morava. Tinha 3 cachorros brincando dessa raça aí, brincando lá. E lá na frente um rebanho de ovelhas e um cachorro debaixo de uma árvore. E eu perguntei para ele assim: Luiz, esses cachorros aqui são treinados para ser pastor, para cuidar das ovelhas? Ele disse assim: são. Então esses aqui também cuidam de ovelhas? Ele disse: não, esses aqui não. Mas por quê? Eles não são da mesma raça? Não, esses aqui não são, porque quando eles nasceram, os meus meninos pegaram eles e trouxeram para dentro de casa. E aquele lá, quando nasceu, ficou lá no curral. Então ele cresceu com as ovelhas. Ele acha que é ovelha. Aquele cachorro acha que é ovelha. E as ovelhas acham que ele é ovelha. Então aquele cachorro tem o mesmo cheiro da ovelha, mesmo costume da ovelha. A gente tem que pôr comida para ele lá. Porque se ele sair para comer, ele pode perder o cheiro das ovelhas. Então ele tem que comer lá com as ovelhas. A gente põe a comida das ovelhas e põe a comida do cachorro e ele dorme com elas. Por isso, elas o reconhecem. Mas por que elas reconhecem ele? Porque ele tem autoridade.
Luiz, ele tem autoridade. Aquele cachorro tem autoridade. E a gente olhando assim, chegou uma certa hora que o cachorro levantou, ele só fez assim. Brr, brr. As ovelhas foram juntando tudinho, e ele na frente, e as ovelhas indo atrás, era a hora delas irem para o curral. Umas ficou para trás, ele correu lá, trouxe elas. E essa coisa da autoridade, a Jomara, mas a Raquel falou um pouquinho aqui. Se existe uma coisa que um líder nunca pode perder, é a autoridade. A autoridade tem a ver com a sua vida moral, com o seu testemunho, com o seu procedimento. A coisa mais importante na vida de um líder não é a sua eficiência, se você sabe ou não sabe fazer, mas é a autoridade que você tem. Lembrando que a autoridade, as pessoas te dão. Você não toma, você não faz, você não gera, elas te dão. Por que para ordenar uma pessoa ao ministério pastoral, você precisa que a igreja dê autoridade, mesmo Deus tendo dito que ele foi separado para aquilo? Porque se ela não tiver autoridade, ela pode ter título, ela nunca será líder. Autoridade tem a ver com o seu testemunho, com o seu caráter, com aquilo que é moral na sua vida. Mas se você perder isso, mesmo sendo eficiente, você não é mais líder. Vou fazer uma comparação entre 3 profissões só para você entender. Pastor, político e jogador de futebol. Então o jogador pode ser bom de bola o que for. E todo mundo vê ele como uma figura. Mas o dia que aquele jogador de futebol fizer uma coisa imoral, mesmo ele continuando a ser craque, você não olha aí para ele mais como referência. Robinho, time nenhum quer ele mais. Ele está velho. Neymar, a vida dele virou um bagaço, mesmo sendo provado que foi uma calúnia. Perdeu moral, perdeu autoridade, perdeu a liderança. Político. Meus irmãos, eu não sou aqui cabo eleitoral de ninguém. Mas uma coisa que eu digo para vocês, a maioria da população brasileira não aceita o Lula como presidente de novo, por uma questão moral. Pode ser um estadista, pode ser um político, pode saber lidar com muita coisa, mas não querem mais. Moralmente ele se queimou. E sabe por que todo mundo, ou pelo menos as pessoas que eu conheço, é simpatizante do Bolsonaro? Não é porque ele é o melhor político, não. Não é porque ele é eficiente, não. Ele até fala muita coisa que não devia. É porque, por enquanto, espero que seja assim mesmo, ele não tem questões morais que desaprovem a conduta dele. Um pastor, quando ele perde a sua moral, ele perde a sua autoridade. E sabe, às vezes um pastor, ele erra moralmente, porque ele faz coisas que não é pecado, mas não convém. Não quer dizer que ele adulterou, prostituiu, roubou, mas quer dizer que às vezes ele teve um comportamento inadequado com a ovelha. Desrespeitou a ovelha, maltratou, manipulou, subjugou. Isso para os líderes. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa pode até caminhar lá na célula com você, mas ela não te respeita mais como líder. Você não fala mais na vida dela. A autoridade que ela te deu, ela pegou para trás. Então, quando uma pessoa chega para você e fala assim, discipulador, eu queria mudar de descendência, a melhor coisa que você tem que fazer é falar, Deus te abençoe. Sabe por quê? Certamente você perdeu a autoridade. Não estou dizendo que você cometeu algo imoral. Não estou dizendo que foi uma coisa grave. Mas de alguma forma, aquela pessoa não te vê mais como autoridade. Ela não te dá mais autoridade para falar na vida dela. Ela não te dá mais a prerrogativa de você entrar na vida dela. Por isso um líder, ele tem que ser alguém acessível, disponível. Porque sabe o que mais faz com que as pessoas se desiludam com os seus líderes? É o fato de os líderes não estarem disponíveis.
Olhando para a vida de Jesus, você vai ver que ele sempre esteve pronto, disponível e acessível. O Jairo, chefe da sinagoga, chega para falar com ele. Minha filha está doente. Eu vou lá. Não, se você fizer uma oração, não, eu vou lá. Então Jesus está indo com o Jairo, o costume daquela época. Irmãos, é muito complicado para mim e para você entender a Bíblia. Eu sei que é, por isso que nós precisamos de quem traz a realidade da Bíblia para nós. Quando a gente estava lá em Moçambique, a gente viu isso. É comum entre os homens moçambicanos. Vem cá, Carlos. Sério. Na rua, Beira, uma cidade de 2 milhões de habitantes, é comum os homens moçambicanos andarem assim. Eles são amigos. Quando você é amigo de alguém, mas não é comum um homem andar de mão dada com a mulher, mesmo sendo a esposa dele. Não é comum, não pode. Comum isso aqui, ó. 2 homens lá em Moçambique andaram de mão dada. No Oriente isso aqui é extremamente comum, inclusive eles se beijam. Na época de Jesus, aí já estão fazendo meme de nós dois. Na época de Jesus, era comum quando um líder, um homem de respeito, encontrava outro homem de respeito, eles caminhavam assim, ó. Então quando Jairo procurou Jesus, Jesus falou assim, eu vou lá na sua casa. Eles saíram assim, irmãos. Eles saíram desse jeito os dois. Jesus e o Jairo. Porque o Jairo reconheceu ele como mestre. No caminho, uma multidão. Todo mundo testemunhando. Cada pôs em risco o emprego dele. Ganhava bem, era o chefe da sinagoga, tinha fariseu. Então vem uma mulher impura e toca em Jesus. Para o fariseu, quando o impuro tocava no puro, o puro ficava impuro. E se a mulher tocou em Jesus, Jesus está aqui com ele, quem agora era impuro? Os dois. Jesus permitiu isso. Jesus tornou acessível aquela mulher do fluxo de sangue para ensinar para o Jairo um princípio. Que não é o puro, não é o impuro que torna o puro impuro. Mas aquilo que é puro, purifica o impuro. Então Jesus estava dizendo para o Jairo, você não é impuro. Ela que se tornou pura. Por quê? Porque ela tocou no que é puro. E assim como ela era impura por causa do sangue, do fluxo de sangue, você por causa do farisaísmo. Ela está pura, você também. Ele era acessível tanto ao de cima como ao de baixo. A menina estava morrendo e ele teve capacidade de parar, grudado no Jairo e conversar com ela. E o Jairo presenciando tudo isso. Por que Jesus parou para conversar com aquela mulher? Ele era acessível, disponível. Obrigado. O que seria da mulher samaritana se Jesus não a incluísse? O que seria da mulher pecadora se Jesus não a incluísse? O que seria das crianças se Jesus não fosse acessível? O que seria dos leprosos se Jesus não fosse acessível? O que seria dos pecadores, porque ele comia com os pecadores, se Jesus não fosse acessível? E por falar em pecadores, o que seria de mim e de você, pecadores, se ele não fosse acessível? Ele estava disponível, acessível. Como líder, eu e você precisamos liderar como Jesus. Estar disponível. Quebrar os preconceitos do nosso coração, da nossa religião farisaica. E tornar-nos acessível às pessoas. Porque para alguns de nós, algumas pessoas não são acessíveis. Para alguns de nós, já está condenado para o inferno. A gente quer que ela converta, muda de vida, mas não aqui.
lidere como Jesus. Seja disponível. Seja acessível. Amém. Eu queria falar mais, mas o tempo acabou. A gente vai fazer uma segunda e continua falando sobre lidere como Jesus. Vamos ficar de pé? Amém. Eu queria fazer uma oração para encerrar, mas eu não sei aonde Deus falou com você, e nem preciso saber. O importante é que você e ele sabem. Sabe qual é a minha intenção e dos pastores? Sabe qual é a nossa intenção? A nossa intenção de todos nós é ensinar você a olhar para Jesus. Não é que nós não temos nada para te ensinar, não é isso. Mas é porque se você aprender a liderar como Ele, olhar para Ele, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Se você aprender a liderar como Ele, ninguém vai te parar, te bloquear. Você não vai desanimar, você não vai desistir. Você não vai voltar atrás, você não vai abandonar, você não vai... Enquanto você ficar em estratégias, enquanto você ficar em... Se não for direção de Deus, nada disso vai funcionar. Então põe a mão no seu coração. Se Deus falou com você, então agora você fala com Ele. Se em algum ponto Deus falou com você, então agora é hora de você falar com Ele. E dizer aí o que você precisa dizer. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos liderar, mas o nosso modelo é o Senhor. Nosso exemplo é o Senhor. O Senhor é a nossa referência. A gente errou muito, Pai. E a gente agora quer acertar mais. Por isso eu te peço perdão pelos nossos erros. Clamo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E eu peço a Deus que o Senhor venha sobre nós com um tempo novo, uma unção fresca, uma unção nova. Que o Senhor venha sobre a nossa vida de uma maneira diferente. Leva-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, leva-nos a ver em Ti, em cada situação, como devemos nos comportar e proceder. Senhor, abençoa os meus irmãos aqui nessa noite. Derrama sobre nós a Sua graça, a Sua vida. Derrama sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós, ó Deus, da Tua presença, Senhor. Que as Suas virtudes venham sobre nós. Traz revelação no nosso entendimento, ó Deus, daquilo que nós precisamos saber, Pai. Somos líderes na sua casa, somos pastores que o Senhor tem levantado nesse lugar. Por isso eu clamo que o Senhor nos abençoe aqui, ó Deus, de uma maneira especial, nos ensinando como devemos liderar. Nós olhamos para o Senhor nessa noite, Senhor, porque cremos que o Senhor é a nossa fonte, a nossa inspiração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê a paz. Não falte o culto amanhã, tem uma mensagem para você, vai ser uma bênção. Até amanhã.